A pergunta é: será que o inferno existe mesmo? Bom, para muitas pessoas aí existe aquele velho consenso de que o inferno está aqui na Terra. Mas não é só no sentido filosófico da palavra, como defendia aquele pensador Jean Paul Sartre, quando ele dizia que o inferno são os outros, mas sim também no sentido real da palavra. Você duvida? Pois eu vou te falar dois locais muito considerados como portal para essa dimensão. Um buraco em chamas permanente que está aqui no Turcomenistão. Então aproveita, deixa seu like aqui no vídeo para dar aquela força pro canal que está começando agora. Bom, no meio do deserto de Karakum existe uma cratera misteriosa chamada de Darvaza. E o que ela tem de tão especial? Ela tem cerca de 30 metros de largura e 70 metros de profundidade. O local surpreende a todos que visitam por estar em chamas nos últimos 40 anos. Agora, o mais incrível é que ele queima sem parar em suas profundezas, que segundo os cientistas é uma grande reserva de gás natural. Isso é o suficiente para que ela seja conhecida como uma espécie de portal para o inferno. Dia e noite esse buraco nunca para de queimar. E o mais incrível é que ele atrai turistas do mundo todo interessados em ver ele mais de perto. E agora as coisas mais incríveis sobre o local é que ele surgiu apenas nos anos 70, ou seja, essa porta para o inferno é relativamente recente. E segundo o que a história conta, é que na época o Turcomenistão ele fazia parte do território russo. Em uma tentativa de explorar seus recursos naturais, o governo começou a realizar perfurações na região. Mas durante essa operação o chão acabou cedendo e ficou dando origem a uma cratera de Darvaza. No entanto, o que mais chamou a atenção de todos foi o fato que uma grande quantidade de gás começou a sair do chão. E para tentar resolver o problema, o grupo colocou fogo na cratera, até hoje ela queima sem parar. Bom, e se você pode pensar que isso é sobrenatural, afinal de contas a história dessa cratera ela tem uma explicação científica e bem racional, que não tem nada a ver com o inferno, não é mesmo? Então já prepara que eu vou te contar uma coisa que vai surpreender muito. Lembra do que eu falei há pouco tempo que na época essa porta para o inferno no Turcomenistão ela fazia parte da Rússia? Pois é, o que acontece é que não foi a única coincidência estranha envolvendo supostas passagens para o inferno que aconteceu por lá. Isso porque em 1989 um grupo de geólogos russos partiu para a exploração do solo na Sibéria. Para isso a equipe cavou um buraco de 14 mil metros no solo. E foi considerado o buraco mais fundo feito na superfície da Terra. O que aconteceu, a partir de então, surpreendeu todos. Tudo estava indo de acordo com o planejado, enquanto as máquinas abriam caminho perfurando o subsolo. Mas, conforme começaram a avançar para mais o centro da Terra, as coisas começaram a ficar bastante estranhas. Então, de acordo com os relatos desse grupo de cientistas, seus equipamentos começaram a funcionar de forma descontrolada. Isso causou um espanto neles, que começaram a considerar a possibilidade do centro da Terra ser oco. Mas a história não acaba por aí. Aos 14 mil quilômetros de profundidade, a temperatura chegava a 2.000 graus de Fahrenheit. Simplesmente impossível para qualquer pessoa sobreviver nessas condições, é claro. Então a solução encontrada pelo geólogo foi colocar uma sonda para continuar perfurando o solo, até chegar aos 14.400 metros. E como havia um microfone embutido para descobrir como eram os sons do movimento tectônicos abaixo da Terra, o que captaram nessa profundidade foi simplesmente inacreditável. A gravação mostrava gritos de dor e sofrimento de várias pessoas, homens, mulheres, e lá era possível identificar perdidos de misericórdia, de água, sons de desespero também. O cientista responsável pela expedição, o Dr. Azakov, ele ficou chocado com o que tinha ouvido e tratou de encerrá-lo e cobrir novamente o buraco. E é claro que nessa época a história dividiu opiniões, até que muitas pessoas não acreditavam muito nisso. Mas por outro lado, pode bem ter sido verdade sim. O que é que vocês acham? Pois é, de fato é que até hoje o buraco existe e ele está tapado por uma grande tampa de metal, mas os habitantes locais que moram perto do buraco juram que pode ouvir gritos de almas que estão sendo torturadas lá embaixo até hoje.
E seja como for, até o momento ninguém teve coragem de verificar. Mas será que isso mesmo é verdade? Aliás, o centro da Terra é um local que exerce mesmo o tempo. Ele exerce desconfiança para as pessoas. E essas histórias, elas traz mesmo a possibilidade de que o inferno possa estar no centro da Terra. E há uma teoria que deixa tudo ainda mais interessante e complexo. Você já ouviu falar na teoria da Terra Oca? Pois é, há século ela existe e pessoas, incluindo cientistas e renomados da comunidade acadêmica, acreditam que de fato o nosso planeta tem sim um centro sem nenhum tipo de recheio, mas nem por isso ele está vazio, já que para eles o núcleo deles é habitado por raças humanoides diversas. Agora, sabe qual é o mais interessante disso tudo? É que muitos defensores da Terra Oca acreditam que a entrada para o centro da Terra está localizada em algum polo norte, o que, assim, a região Sibéria é extremamente fria e praticamente inabitável. Será que todos esses fatos são apenas uma coincidência? Pois é, ou talvez seja uma teoria da conspiração? Seja como for, para muitas pessoas o inferno é de fato o centro da Terra. Inclusive, existem passagens bíblicas que sustentam essa teoria, dizendo que ele fica abaixo de nós. E se isso for mesmo verdade, seria a cratera de Darvaza ou o buraco feito pela expedição russa que chegou até lá. E até mesmo a popularização do cristianismo, da Bíblia. Os povos também tinham religiões politeístas que acreditavam nesse tipo de passagem. Eles acreditavam, inclusive, em deuses do submundo responsável pelo inferno, como Hades, no caso dos gregos, e Plutão para os romanos. Mas além de tudo isso, há uma hipótese de que o inferno está no planeta Terra, e sim em algum ponto do espaço. Pode ser que esse caso no futuro seja possível ter evidências concretas desse fato, porque afinal de contas é uma era corrida espacial, e cada vez mais países estão explorando as fronteiras do planeta. E se isso acontecer de fato, a resposta são que esses locais ficarão ainda mais abertos. Mas seja como for, haja o que houver, o tempo vai ser capaz de esclarecer essas questões. E se você duvida desses locais aí, desses portais do centro do inferno, é possível visitar ambos, inclusive de forma turística. Assim, quando estiver por lá, vocês podem tirar suas próprias conclusões. De qualquer forma, os mistérios a respeito da cratera de Darvaza e da escavação da Sibéria devem persistir pelo menos aí mais algum tempo, até que a ciência nos prove novos fatos e possa trazer também à tona essas verdades aí locais. Até que esse dia chegue, a gente precisa se contentar com o que a gente tem, né, com essas informações. Mas existe também muito mais mistério entre o céu e a terra do que a gente sonha. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Quero deixar meu muito obrigado. Tchau, tchau.